Fragmento 5. Seção 12, 28 de janeiro de 1981. Jim, no primeiro parágrafo da próxima seção pode-se ver o quão fácil é para até mesmo o mais sério dos buscadores ocasionalmente perder a atitude apropriada para encontrar o coração do processo evolucionário. Sintonizar apropriadamente o próprio ser para a busca eficiente tem muito menos a ver com aquilo que se faz do que com como se faz e como se equilibra isso ou posiciona isso dentro do próprio ser. Através da meditação e contemplação. Sem o equilíbrio da atitude meditativa, a mente tende a se tornar distraída pela repetição mundana de eventos, e as próprias lições tendem a orbitar a periferia do próprio ser sem se tornarem posicionadas no centro do ser, ali para proverem um entendimento mais profundo da natureza desta ilusão e um sentido de como navegar pelo próprio self, de uma maneira mais harmoniosa. Nós também vemos, na próxima resposta de Ra, que é imperativo que todos tais movimentos navegacionais do próprio ser são um produto das próprias escolhas de livre-arbítrio, que nunca serão limitadas por qualquer outro ser. Aquele ponto é ecoado novamente na resposta de Ra para a pergunta de Dom sobre as implicações metafísicas de se tentar trancar um homem de preto em um armário, uma oportunidade que nós, a propósito, nunca tivemos. Este é um outro bom exemplo de uma linha de questionamento desviando para informação transiente e desimportante. Note como Ra termina a seção 12 do livro 1º, também chamado Material de Ra, com dicas de que o correto alinhamento e orientação apropriada da Bíblia, vela, incensário e água estão de certa forma tortos. Nós precisamos de 12 sessões para determinar que Ra não estava de fato falando da disposição física da Bíblia e assim em diante, mas Ra estava nos dando uma pista que nosso alinhamento metafísico estava falho. Nossa linha de questionamento estava deslocada do coração do processo evolucionário. Já que nosso contato com Ra era de banda estreita, isto significava que Ra não poderia responder muito a questões que estivessem fora do objetivo. Se nós tivéssemos permitido que estas distorções permanecessem por um longo período de tempo, o contato teria sido debilitado e eventualmente nós teríamos perdido o contato. A última porção desta seção lida com o conceito do que é chamado de andarilhos e suas características frequentemente compartilhadas de demonstrarem transtornos físicos tais como alergias, distúrbios de personalidade que, em um sentido mais profundo, parecem ser uma reação contra a frequência vibracional deste planeta. Este é aparentemente um efeito colateral que se deve ao fato de tais entidades terem uma outra influência planetária, em uma densidade mais alta, como sua vibração de origem. Eles encarnam neste planeta de terceira densidade a fim de se disporem ao serviço de qualquer maneira possível para ajudar a população deste planeta a se tornar mais ciente do processo evolucionário e a se moverem em harmonia com ele. Estes andarilhos passam pelo mesmo processo de esquecimento que todos os demais seres de terceira densidade que encarnam aqui passam, e eles se tornam completamente o ser de terceira densidade. Mesmo quando eles lentamente começam a se lembrar por que eles nasceram aqui. Aparentemente, cerca de 1 em cada 70 pessoas na Terra é de tal origem. Parece quase estar na moda hoje dizer que alguém é deste ou daquele planeta, desta ou daquela densidade mais alta, e que alguém é de fato este ou aquele ser exaltado, que desceu à Terra para ser um grande professor. É constrangedor para nós vermos tal oportunidade magnífica de se prestar um humilde serviço barateado a um jogo de quem tem as maiores condecorações espirituais. Nós não escondemos a possibilidade de nós podemos ser de tais origens, mas nem nós nem aqueles de Ra sentimos que tal origem seja particularmente notável. Como Dom costumava dizer, você deve estar em algum lugar fazendo algo. Você pode muito bem estar aqui fazendo isso. Carla, eu acho que tem uma coisa que devemos ter em mente, se nós somos andarilhos vindos de algum outro lugar, é que nós viemos aqui por uma razão, servir neste momento, aqui neste próprio mundo de sombras da terceira densidade da Terra. Sim, nós sofremos os resultados de tentarmos viver em uma variação vibratória que é difícil para nós, e sim, nós, de alguma forma, nos lembramos de uma melhor forma de se viver. Com isto em mente, se torna mais claro que nossa principal missão aqui é simplesmente viver, respirar o ar e deixar o amor dentro de nós fluir. Só o simples viver de uma vida diária é sacramental quando a pessoa está vivendo com aquela consciência de tudo é amor, sussurrando seu tom por trás de nossas palavras e pensamentos.
Viver devocionalmente não significa, necessariamente, se tornar um eremita ou um peregrino andarilho, apesar de se você se sentir chamado para isso, que seu caminho seja cheio de bênçãos. Para mim, pelo menos, as coisas diárias são as mais sagradas: lavar as louças, afazeres, serviços. Tudo se move em ritmo, e nós somos apenas uma parte daquela sinfonia de toda a vida que compartilha energia, dando e recebendo. Eu sei que uma das maiores esperanças que um andarilho tem é encontrar seu serviço. O viver de uma vida de devoção, bem no turbulento meio de tudo, é amplo e perfeito serviço. É o que nós viemos fazer aqui. Na medida em que deixamos o amor fluir através de nós, outros mudam, e ao eles abrirem seus corações, o círculo da luz cresce. Nós estamos agora em um estágio no qual as fontes de luz estão começando a se conectar. Eu escuto o som da mente global nascendo? A mente global é um conceito muito real para mim, também, especialmente depois do advento do e-mail e da internet. Com informação sendo trocada sem caneta ou papel, nós estamos basicamente trabalhando com luz, certamente uma das maneiras mais puras de se comunicar. Na medida em que eu coleto histórias das tristezas dos andarilhos, eu fico chocada com quão intenso e constante é o desejo geral por um lar espiritual, uma identidade, e uma forma de serviço. Eu encorajo a todos aqueles que se experienciam como andarilhos a se conectarem e formar uma rede de trabalho com outras consciências despertas, para viverem de corações abertos juntos e permitirem que a luz venha através de todos nós para a internet da consciência planetária. Como Jim fala, não há serviço maior que ser você mesmo neste mundo, às vezes, refratário. Dom amava Andrija Purharis e era um amigo leal e generoso para ele por muitos anos. Nós conhecemos Andrija em 1974, depois de lermos o livro, Uri, que ele escreveu, e o identificamos como um dos personagens em nosso romance estranhamente profético, The Crucifixion of Esmeralda. Svetvater, que nós escrevemos em 1968 e 1969. Nós ajudamos com o agora histórico Mind Link de 1977, e escutamos dele de todos os lugares enquanto ele desviava de balas e de vários agentes de vários governos que pensavam que ele estava tramando alguma coisa. Purharis era uma pessoa de imensa hospitalidade e gentileza de caráter, apesar de ser bem sensível e desligado do mundo e de seus requerimentos fora de seu trabalho. Este era um cara que acordava pela manhã e trabalhava firmemente, parando apenas para pegar alguma comida, literalmente, até a hora de ir para a cama. Ele preferia esgotar as pessoas, usando seus talentos e doações na medida em que elas auxiliavam o trabalho, sem perceber o esgotamento dos recursos ou tempo das pessoas, pois ele focava no trabalho. Antes dele mesmo, nunca em fazer dinheiro. Este era um erudito nato e um homem brilhante, e muito ocorreu em sua percepção. É uma perda para o mundo das ideias que seus diários cuidadosamente mantidos foram confiscados no momento de sua morte. E então desapareceram. Eu prontamente admito ter sentido frequentemente que ele estava usando o dom. Eu sentia que ele era um homem de mais energia, mas menos sabedoria, que dom. Eu sentia que ele deveria seguir os sábios conselhos de Dom às vezes. O próprio Dom nunca sentiu algo como isso. Ele ficava satisfeito por ajudar. Eu celebro Andrija. Que cara singular e notável, e que contribuição ele fez de tantas formas. George Hunt Williamson era um canal que nós admirávamos grandemente. De fato, nós usamos sua canalização do irmão Philip em nossa fita, Mensagens dos OVNIs. Nós estávamos apenas em contato telefônico com ele, e, como Andrija, ele nunca veio a nossas sessões. É provável que ele não tenha ficado muito satisfeito com a solicitação de Ra para que ele se preparasse. Ele é um dos grandes pioneiros na pesquisa metafísica e de OVNIs, e eu acho que o primeiro a nomear andarilhos. Ele os chamava maçãs, citando a mensagem de OVNIs canalizada por rádio: as maçãs que nós salgamos, nós retornaremos. Seção 12, 28 de janeiro de 1981. Questionador: eu recebi uma ligação de Henry Purharis esta tarde. Ele estará aqui no próximo mês. Eu gostaria de perguntar se é possível que ele se junte a nosso círculo e faça perguntas. E também se Michael Delbrinovic, que também é conhecido como George Hunt Williamson, viesse aqui, estaria tudo bem se ele estivesse no círculo.
estas entidades, no presente, não estão apropriadamente sintonizadas para o trabalho em particular devido a vibrações de distorções que, por sua vez, são devidas a uma recente falta de tempo e espaço, que vocês chamam de ocupação. Seria requerido que estas entidades gastassem um breve tempo e espaço, em cada ciclo diurno de seu planeta, em contemplação. Em um tempo e espaço futuro de seu contínuo, é solicitado que você pergunte novamente. Este grupo é altamente equilibrado para as distorções vibratórias deste instrumento devido a, primeiramente, contato com o instrumento de forma diária. Em segundo lugar, devido ao contato com o instrumento em períodos de meditação. E, em terceiro lugar, através de um complexo de distorção pessoal de mente, corpo e espírito na direção da contemplação que, em soma, tornam este grupo efetivo. Questionador: obrigado. Continuando com a sessão anterior, você mencionou que os cruzadores de Orion vieram para cá em carruagens. Você poderia descrever uma carruagem? O termo carruagem é um termo usado em guerra entre suas pessoas. Este é o seu significado. A forma de uma nave de Orion é uma das seguintes. Primeiramente, a prolongada, forma oval que é de uma natureza mais escura que metálica mas que tem uma aparência metálica, se vista na luz. Na ausência da luz, ela parece ser vermelha ou flamejante de alguma forma. Outras naves incluem objetos em forma de disco de natureza pequena, com aproximadamente 3,5 metros em suas medidas de diâmetro, e forma de caixa de aproximadamente 12 metros de lado, em suas medidas. Outras naves podem tomar a forma desejada através do uso de mecanismos de controle de pensamento. Existem vários complexos de civilizações que trabalham dentro deste grupo. Algumas são mais capazes de usar a infinidade inteligente do que outras. A informação é muito raramente compartilhada, portanto, as carruagens variam muito em forma e aparência. Questionador: existe algum esforço da Confederação para impedir que as carruagens de Orion cheguem aqui? Todo esforço é feito para manter este planeta em quarentena. Entretanto, a rede de guardiães, muito parecida com qualquer outro padrão de patrulha em qualquer nível, não impede que todas as entidades penetrem a quarentena, pois seu pedido é feito em luz-amor. A lei do Uno prevalecerá com aquiescência. Se o pedido não for feito, devido ao escape pela rede, então ocorre a penetração desta rede. Questionador: quem faz este pedido? Sua questão não está clara. Por favor, reformule a questionador. Eu não entendi direito. Como a Confederação impede uma carruagem de Orion de penetrar a quarentena? Quais ações eles? Eu sou o Ra. Existe contato no nível de forma de luz ou existência em corpos de luz dependendo do nível de vibração do guardião. Esta varredura dos guardiães alcança os campos de energia de sua terra na tentativa de se tornarem cientes de quaisquer entidades que se aproximam. Uma entidade que está se aproximando é aclamada em nome do Criador. Qualquer entidade então aclamada é banhada no amor luz e irá, por livre-arbítrio, obedecer à quarentena devido ao poder da lei do Uno. Questionador: o que aconteceria à entidade se ela não obedecer à quarentena, após ser aclamada? Não obedecer à quarentena após ser aclamada, no nível do qual nós falamos, seria equivalente a você não parar ao andar em direção a uma parede sólida de tijolos. Questionador: o que aconteceria à entidade então se ela fizesse isso? O que aconteceria à sua carruagem? O Criador é um ser. O nível vibratório daqueles capazes de alcançar os limites da quarentena é tal que, ao ver a rede de amor-luz, é impossível quebrar esta lei. Portanto, nada acontece. Nenhuma tentativa é feita. Não existe confronto. Os únicos seres capazes de penetrar a quarentena são aqueles que descobrem janelas ou distorções no contínuo de espaço-tempo que envolvem os campos de energia do seu planeta. Através destas janelas, eles veem. Estas janelas são raras e imprevisíveis. Questionador: isto seria responsável pelo que chamamos de ondas de OVNIs, onde um grande número de OVNIs aparecem, como em 1973. Isto está correto. Questionador: bem, então a maioria dos OVNIs, que vemos nos nossos céus, é do grupo de Orion. Muitos, dos vistos em seus céus, são do grupo de Orion. Eles enviam mensagens.
Algumas são recebidas por aqueles que são orientados na direção do serviço a outrem. Estas mensagens são então alteradas para serem aceitáveis por aquelas entidades enquanto avisam sobre dificuldades à vista. Isto é o máximo que as entidades que servem a si podem fazer ao encontrar aqueles que desejam servir a outrem. Os contatos, que o grupo considera mais úteis à sua causa, são aqueles contatos feitos com entidades cuja orientação é na direção do serviço a si. Existem muitas entidades forma-pensamento em seus céus que são de natureza positiva e são as projeções da Confederação. Outros avistamentos são devidos à visualização inadvertida do mecanismo óptico de suas pessoas de armamentos de seu próprio governo. Questionador: qual grupo contatou Henry por Harish em Israel, em torno de 1972? Nós devemos nos abster de responder esta questão devido à possibilidade e probabilidade daquele, que você chama Henry, ler esta resposta. Isto causaria distorções em seu futuro. É necessário que cada ser use livre e completo discernimento a partir do self do todo, que está no coração do complexo de mente, corpo e espírito. Questionador: isto também se aplica para responder quem estava contatando o grupo no qual eu estava originariamente em 1962? Esta questão pode ser respondida. O grupo contatado era da Confederação. Questionador: eles tinham alguma de suas naves na nossa área naquele tempo? Não era uma nave. Era uma forma-pensamento. Questionador: você mencionou que os cruzadores de Orion, quando eles penetram a rede, fornecem informações tanto técnicas quanto não técnicas. Nós sabemos o que você quer dizer com informações técnicas, mas qual tipo de informações não técnicas eles dão àqueles que contatam? Estou correto ao supor que tudo isso é feito através de comunicação telepática? Isto está correto. Através da telepatia, a filosofia da lei do Uno com a distorção do serviço a si é promulgada. Em grupos avançados existem rituais e exercícios dados e estes têm sido escritos bem como as entidades orientadas ao serviço a outrem têm escrito a filosofia promulgada por seus professores. A filosofia diz respeito ao serviço de manipulação de outrem para que eles possam experimentar serviço na direção de outrem, então através desta experiência, se tornarem capazes de apreciar o serviço a si. Estas entidades, então, se tornariam orientadas na direção do serviço a si e ainda manipular outrem para que, assim, eles, na sequência, possam experimentar o serviço em direção a outrem. Questionador: esta seria a origem do que chamamos de magia negra? Isto está correto em um sentido, incorreto em outro. O grupo de Orion tem ajudado os assim chamados negativamente orientados, dentre seus complexos de mente, corpo e espírito. Estas mesmas entidades estariam se preocupando com o serviço a si de qualquer maneira e existem muitos, nos seus assim chamados planos interiores, que são negativamente orientados e então disponíveis. Como professores interiores ou guias e assim chamados possuidores de certas almas que buscam esta distorção na direção do serviço a si. Questionador: é possível que uma entidade aqui na Terra esteja tão confusa ao ponto de chamar por ambas a Confederação e o grupo de Orion, de forma alternada, um, depois o outro, inaudível e de volta para inaudível? É inteiramente possível, para o canal dessintonizado, como você chama este serviço, receber ambas comunicações positivas e negativas. Se a entidade na base desta confusão é orientada na direção de serviço a outrem, a entidade começará a receber mensagens de destruição. Se a entidade na base do complexo de existência é orientada no sentido do serviço a si, os cruzadores, que neste caso, não acham necessário mentir, irão simplesmente começar a dar a filosofia que estão aqui para dar. Muitos dos seus assim chamados contatos, entre suas pessoas, são confusos e autodestrutivos devido aos canais serem orientados na direção do serviço a outrem mais, no desejo por provas, estavam abertos à informação mentirosa dos cruzadores que, então, foram capazes de neutralizar a efetividade do canal. Questionador: a maioria dos cruzadores é de quarta densidade? Existe uma maioria de quarta densidade. Isto está correto. Questionador: um indivíduo na quarta densidade normalmente aparece, ou eles são normalmente visíveis para nós? O uso da palavra normal é um que confunde o significado da questão.
Deixe-nos reformular por clareza. A quarta densidade é, por escolha, não visível à terceira densidade. É possível, para a quarta densidade, ser visível. Entretanto, não é escolha da entidade de quarta densidade ser visível devido à necessidade de concentração em um complexo vibracional consideravelmente difícil, que é a terceira densidade que você experimenta. Questionador: existem indivíduos da Confederação ou de Orion, vivendo na Terra, visíveis a nós e importantes em nossa sociedade neste momento? Andando entre nós? Não existem entidades de nenhum dos grupos andando entre vocês, neste momento. Entretanto, os cruzadores de Orion usam dois tipos de entidades para cumprir suas ordens, digamos. O primeiro tipo é uma forma pensamento, o segundo, um tipo de robô. Questionador: você poderia descrever o robô? O robô pode se parecer com qualquer outro ser. É uma construção. Questionador: o robô seria o que é normalmente chamado de homens de preto? Isto está incorreto. Questionador: quem são os homens de preto? Os homens de preto são um tipo de entidade forma-pensamento que possuem um certo estado do ser em sua composição. Eles possuem certas características físicas dadas a eles. Entretanto, sua verdadeira natureza vibratória não possui características vibracionais de terceira densidade, portanto, eles são capazes de se materializar e desmaterializar quando necessário. Questionador: são todos estes homens de preto então usados pelos cruzadores de Orion? Isto está correto. Questionador: se um viesse me visitar e eu o pegasse e o trancasse em um armário, eu poderia mantê-lo ali, ou ele desapareceria? Depende do tipo de entidade que você pegar. Você é talvez capaz de perceber uma construção. A construção poderia ser mantida por um período breve, apesar destas construções também terem habilidade de desaparecer. A programação destas construções, entretanto, torna mais difícil para controlá-las remotamente. Você não seria capaz de pegar uma entidade forma-pensamento do tipo homem de preto, como você as chama. Questionador: isto seria contra a lei do Uno e eu cometeria um erro ao agarrar estas entidades? Não existem erros sob a lei do Uno. Questionador: o que eu estou dizendo é se eu estaria me polarizando mais na direção do serviço a si ou na direção do serviço a outrem quando eu realizar esta ação de trancar uma forma-pensamento ou construção? Você pode considerar essa questão por você mesmo. Nós interpretamos a lei do Uno, mas não há extensão de aconselhá-lo. Questionador: obrigado. Bem, você falou de andarilhos. Quem são os andarilhos? De onde eles vêm? Imagine, se desejar, as areias de suas praias. Tão incontáveis quanto os grãos de areia, são as fontes da infinidade inteligente. Quando um complexo de memória social alcança o completo entendimento de seu desejo, ele pode concluir que seu desejo é servir a outrem com a distorção no sentido de estender sua mão, figurativamente. Há quaisquer entidades que chamem por ajuda. Estas entidades, as quais você pode chamar de irmãos e irmãs da dor, se movem na direção deste chamado de dor. Estas entidades são de todas as partes da criação infinita e são atadas unidas pelo desejo de servir nesta distorção. Questionador: quantas delas estão encarnadas na Terra agora? O número é aproximado devido ao pesado influxo daqueles nascidos neste tempo devido à necessidade intensiva de iluminar a vibração do planeta e, assim, ajudar na colheita. O número se aproxima de 65 milhões. Questionador: a maioria destes são da quarta densidade? De qual densidade eles vêm? Poucos são da quarta densidade. A maior parte dos andarilhos, como vocês os chamam, são da sexta densidade. O desejo de servir deve ser distorcido na direção de grande pureza mental e o que você pode chamar de tolice ou bravura, dependendo do julgamento de seu complexo de distorção. O perigo do andarilho é que ele se esquecerá de sua missão, se tornará karmicamente envolvido, e assim será varrido para o turbilhão que ele encarnou para ajudar a destruir. Questionador: o que uma dessas entidades pode fazer para se tornar karmicamente envolvida? Você poderia nos dar um exemplo?
uma entidade que age de uma maneira conscientemente desamorosa em ação para com outros seres, pode se tornar karmicamente envolvida. Questionador: eu acabei de ter um pensamento. Algum desses andarilhos tem transtornos físicos, nesta situação da Terra? Devido à extrema variação entre as distorções vibracionais da terceira densidade e aquelas das densidades mais densas, se você desejar, os andarilhos têm como uma regra geral alguma forma de deficiência, dificuldade ou sentimento de alienação, que é severo. As mais comuns dessas dificuldades são alienação, a reação contra as vibrações planetárias por distúrbios de personalidade, como você os chamaria, e transtornos do complexo do corpo indicando dificuldade em ajustar as vibrações planetárias tais como alergias, como vocês as chamariam. Questionador: existe uma melhor forma para estas entidades se curarem de seus transtornos físicos? Esta será a última questão completa deste tempo e espaço. A distorção da autocura se resulta da realização da inteligência infinita latente no interior. Isto está bloqueado, de alguma forma, naqueles que não estão perfeitamente balanceados em complexos de corpos. Os bloqueios variam de entidade para entidade. Ela requer a percepção consciente da natureza espiritual da realidade, se você desejar, e das torrentes correspondentes desta realidade para dentro do complexo individual de mente, corpo e espírito para que a cura ocorra. Nós usaremos este instrumento como exemplo. As porções de seus transtornos, como vocês chamam este complexo de distorção, que podem ser aperfeiçoadas em equilíbrio, são devidas primariamente ao bloqueio do raio índigo ou centro de energia pineal. Este centro recebe a energia inteligente de todas as fontes legítimas de dentro da una criação, isto é, legítimas nesta distorção ou ilusão de terceira densidade. Se não existir bloqueio, estas energias jorram ou correm para baixo no complexo mente-corpo do espírito, aperfeiçoando momento por momento o complexo do corpo do indivíduo. Este instrumento também experimenta alguma distorção do centro de energia de raio verde que vocês podem chamar de centro do coração. Está demasiadamente aberto devido à distorção intensa de desejo da parte deste complexo mente-corpo e espírito na direção do serviço a outrem, ou como você poderia chamar, amor universal. Esta entidade, portanto, se esgota sem considerar suas reservas de distorção mente-corpo e espírito em relação ao que você chama de força ou energia. Esta distorção é primariamente devida ao bloqueio do raio índigo. Como nós dissemos anteriormente, a distorção de equívoco do instrumento responsável por este bloqueio é a orientação básica na direção de uma crença em desmerecimento. A distorção de desmerecimento bloqueia o livre fluxo de energia inteligente. O sétimo raio violeta está intacto, isto sendo não apenas um receptor de energia, mas uma soma total do nível vibratório do indivíduo. Os outros centros de energia também estão bem claros. A solução para a cura neste caso é a ação que coloca em prática o entendimento pacificante em distorção de humildade que a entidade é uma com o Criador, portanto perfeita e não separada. Em cada caso do que você chamaria saúde debilitada, um ou mais destes centros de energia está bloqueado. A inteligência do complexo mente-corpo e espírito precisa então ser alertada tanto por si como curandeira ou pelo catalisador de outro curandeiro, como nós dissemos anteriormente. Existe mais uma pergunta breve antes de fecharmos esta sessão? Questionador: é possível para você nos dizer se algum de nós três somos e estamos sendo andarilhos? Ao examinar cada um dos complexos mente-corpo e espírito presentes, nós encontramos uma certeza já completa desta ocorrência. Portanto, não encontramos dano ao recapitularmos esta ocorrência. Cada um dos presentes são andarilhos buscando uma missão, se você desejar.